Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Karina e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a Mesopotâmia. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o conceito de crescente fértil, que foi uma região compreendida entre o nordeste da África e parte do Oriente Médio. Esta região recebeu esse nome porque ela tem o formato de uma lua crescente e porque ela é bastante fértil, já que tem a presença de muitos rios e os povos que ali habitavam aproveitaram dessas águas para poderem praticar a agricultura. Quais rios eram? Na região da Mesopotâmia, nós temos os rios Tigre e o rio Eufrates. Na região da Palestina, nós temos o rio Jordão. E na região do Egito, nós temos o rio Nilo. Essa região foi muito importante e várias civilizações grandiosas foram fundadas. Neste mapa, nós podemos ver o início da Mesopotâmia, ela que é considerada o berço das civilizações. Nós temos aqui as nascentes do rio Tigre e Eufrates, elas que vão descendo por uma região que a princípio é montanhosa e depois ela vai se tornando mais plana, onde foram fundadas várias cidades. E ela vai terminar no Golfo Pérsico. Atualmente não existe um país chamado Mesopotâmia. Os países que estão nesta região são o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia, onde tem a nascente desses rios. Aqui a gente pode ver a localização, que fica aqui na parte do Oriente Médio, pertinho da África, pertinho da Europa, especialmente no país Iraque. Mesopotâmia significa terra entre rios. Foi um nome dado pelos gregos. Como a gente pode ver nessa imagem de satélite, é uma região que foi sendo ocupada por causa da presença desses dois rios. Nessa imagem, nós estamos vendo o encontro do rio Tigre e do rio Eufrates. Eles utilizaram essas águas de forma muito interessante. Praticavam a agricultura, as atividades do dia a dia, como o consumo da água, o banho, usavam para navegação e também para pesca. Eles foram conhecidos como uma civilização hidráulica. Por quê? Porque construíram várias obras hidráulicas para o sistema de irrigação, como canais, diques. Eram importantes porque em determinadas épocas do ano, esse rio enchia muito, porque a região onde eles nasciam, a região montanhosa, tinha um topo de gelo. Esse gelo descongelava e descia para os rios. Para que esses rios não inundassem todas as vezes as casas que estavam ao redor, eles precisavam fazer canais desviando um pouco dessa água. Faziam diques para fazer um armazenamento da água em épocas de seca. Lá era uma região muito quente, desértica. Então, em determinado período, as águas estavam reduzidas. Então, eles precisavam armazenar. E para isso, eles faziam os diques. Vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade mesopotâmica, que era altamente hierarquizada. O que isso significa? Que tinha alguém mais importante do que os outros. Nesse caso, esse alguém era o rei. O rei, ele detinha todo o poder. Era ele que era responsável pela justiça, ele era o comandante principal do exército, ele cuidava da administração. Então, todo o poder ficava em suas mãos. Logo abaixo dele, temos os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, os nobres, que eram aqueles que tinham mais dinheiro ou terras, e os chefes militares, que ajudavam o rei no comando dos exércitos. Abaixo tinha os fiscais, que ajudavam o rei na fiscalização, na cobrança de impostos. Os escribas, que eram os responsáveis pela escrita, e foram uma categoria extremamente importante nessa sociedade, a gente já vai falar sobre eles. E os comerciantes. Esse grupo compunha a minoria da população. Já o grupo de baixo era a maioria da população, os que faziam o trabalho mais pesado. Temos os camponeses, os artesãos, os soldados e os escravos. Todos eles viviam da economia baseada na agricultura, pecuária, artesanato e comércio. Na agricultura, eles plantavam gêneros que eles utilizavam bastante no dia a dia, como cereais, como trigo, cevada, centeio, utilizado, por exemplo, na produção de pães. Também plantavam algodão, plantavam frutos, como vocês podem ver aqui, a tâmara, muito comum na região.
Utilizavam também da pecuária. Cuidavam especialmente de animais que eram resistentes a esse clima mais quente. Tinha os animais como os carneiros, ovelhas, cabras, também tinha os porcos, mas também utilizavam animais como o gado, os cavalos, os jumentos que levavam cargas pesadas de um lugar para outro. Já em relação ao artesanato, eles eram bem especialistas, só que muitas das matérias-primas não tinha na região, como por exemplo o ouro e a madeira, que não era muito comum. Então, para fazer alguns artefatos, como esse que vocês estão vendo aqui no cantinho, eles precisavam de buscar essas matérias-primas em outras regiões. Quando eles produziam esses produtos, eles eram comercializados. A maior parte do comércio era feita à base de troca, já que a princípio não existiam moedas. Em relação à religião, a gente pode dizer que eles eram politeístas. O que são politeístas? Aqueles que acreditam em vários deuses. Eles acreditavam que cada cidade tinha sua divindade protetora. Então, cada cidade escolhia um dos deuses para ser aqueles que eles iam fazer adoração, fazer oferendas. Eles acreditavam ainda que esses deuses eram responsáveis por tudo o que acontecia. Se alguém morria, se alguém nascia, se chovia, se eles perdiam a guerra ou ganhavam. Eles acreditavam que os deuses tinham aparência e sentimentos humanos, podendo eles ser bons ou até perversos. Algumas pessoas até usavam amuletos para tentar evitar a maldade dos deuses quando eles estavam bastante raivosos. Eles acreditavam ainda que esses deuses eram poderosos e imortais. Para fazer culto a esses deuses, eles construíram os zigurates, que eram o quê? Templos. Eles eram usados para a realização de rituais e para a armazenagem de gêneros agrícolas. Então, nas suas bases, eles utilizavam para aguardar esses gêneros agrícolas que eram utilizados em tempos que não tinham colheita. Já que no topo desse templo era onde eles faziam os rituais religiosos. Esses templos eram bem altos, porque eles acreditavam que os deuses estavam no céu, um lugar que era inalcançável, por isso que eles não podiam ver esses deuses. E quanto mais alto o zigurate, mais próximo do céu. Então eles falavam que o zigurate era a casa dos deuses aqui na Terra. Os mesopotâmicos foram responsáveis pela criação da escrita. Alguns estudos falam que outros povos criaram outras escritas simultaneamente, mas a que a gente mais conhece é a da Mesopotâmia. Ela é chamada de escrita cuneiforme. Principal uso dessa escrita? Na contabilidade, na administração, pois facilitava no registro de bens, marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais, ou seja, tudo aquilo que era importante registrar no período para a administração do rei, eles registravam com a escrita cuneiforme. Onde que elas eram feitas? Em tabuinhas de argila como essa. Essas tabuinhas eram feitas com argila ainda mole. Eles escreviam usando um pauzinho tipo esse, uma cunha que tinha a ponta triangular. Por causa desse nome de cunha, é que essa escrita recebe o nome de cuneiforme. Quando eles terminavam de escrever nas tabuinhas, eles colocavam essas tabuinhas para secar em fornos. E aí elas ficavam guardadas como forma de registro. Só era escriba aquele que estudava desde muito pequenininho. Era uma profissão bastante importante. E tinha que estudar bastante para você conseguir escrever, já que eram mais de 2.000 formas de escritas. Hoje não, hoje é bem mais fácil, né? Naquela época era muito difícil. E o que esses mesopotâmicos deixaram pra gente? Muita coisa. Vamos lembrar algumas coisas. Eles deram início à astronomia, começaram a observar os astros, as fases da lua, o eclipse. Eles também deram início à astrologia e ao horóscopo. Só que contaram com a contribuição de outros povos, como os gregos, os egípcios. Criaram ainda o calendário deles, que era um pouquinho diferente do nosso. O nosso é um calendário solar, o deles um calendário lunar. Mas já era dividido em 12 meses e cada mês tinha 28, 29 ou 30 dias. Também deram início a muitos princípios matemáticos, como por exemplo a geometria. Eles já tinham definido os ângulos de 90 graus, que o círculo tinha 360 graus.
Eles também sabiam definir a área do retângulo, do quadrado, do triângulo. Eles ainda criaram um sistema numérico com base 60. Então, tudo que era numérico, eles tinham como a base 60, por causa de uma contagem feita nas falanges dos dedos. Uma mão conseguia contar até 12. Esse 12 multiplicado 5 vezes chegava ao número 60. Também criaram a roda e muitos veículos de roda, especialmente os veículos de guerra, onde isso foi sendo difundido para outras civilizações. Também criaram o famoso Código de Hammurabi, que foi uma compilação de 282 leis da antiga Babilônia, composto por volta de 1772 a.C. Teria sido composto pelo famoso rei Hammurabi, que comandou o primeiro Império Babilônico. É um código de leis escrito mais antigo da história. Ele era baseado na lei de Talião, que vem da palavra talionis, que significa como tal. Isso significa que aquilo que você fazia, você receberia de volta. Por isso, a famosa expressão olho por olho, dente por dente. Se você cegou alguém, a sua pena seria também ficar cego. Esse é um dos exemplos. Mas essa lei, ela não era igual para todo mundo. Se alguém fosse escravo, a punição seria diferente por causa da condição social. Algo bem legal também feito pelos mesopotâmicos foram os jardins suspensos da Babilônia. Quem mandou construí-lo foi o rei Nabucodonosor. Ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, apesar de não se ter registros de sua existência em pesquisas arqueológicas, apenas em alguns relatos. Lá, tinha um jardim botânico, composto por árvores frutíferas até plantas medicinais. Tinha também um zoológico com animais exóticos. Tinha 6 patamares e colunas de 25 a 100 metros de altura. Ficava próximo ao rio Eufrates, segundo contam os relatos. Para preservar a beleza dos jardins suspensos, escravos mantinham um sistema de roldanas e baldes para encher as cascatas e piscinas, distribuindo toda a irrigação para a superfície do local. Bem legal, né? Outro lugar bem bacana é a Torre de Babel, um zigurate. Só que também não tem provas da sua existência, provas físicas. Apenas alguns indícios de que ela teria existido. A Torre de Babel é um dos contos mais intrigantes da história da humanidade. Segundo conta a história, alguns homens queriam construir uma torre tão alta que poderia alcançar os deuses. Só que os deuses não gostaram da soberba dos homens e derrubaram essa torre. Outra história bíblica conta, no livro de Gênesis do Antigo Testamento, que a torre teria sido construída pelos descendentes de Noé, na época em que o mundo inteiro falava apenas uma língua. E que esses homens também queriam construir essa torre para chegar perto de Deus. Só que Deus não teria gostado e com toda a sua fúria deu um castigo. Cada pessoa começou a falar uma língua diferente e eles não conseguiam se entender mais e não conseguiram finalizar a obra. Essas são histórias contadas sobre a Torre de Babel. Não temos provas científicas de que realmente aconteceram. Nós sabemos que os zigurates existiam. Algumas características são mostradas em alguns desenhos encontrados e também relatos de que essa torre seria construída próxima à cidade de Babel, que deveria ter cerca de 91 metros e 7 andares, e que teria um santuário no topo. Mas o que a gente sabe é que a sua construção não foi concluída. Isso é o que os relatos contam. Algo bem bacana também foi a Biblioteca de Nínive. Essa sim existiu e é comprovado. O rei assírio Assurbanipal II guardava dentro do seu palácio mais de 30.000 tábuas escritas que tinham sabedorias como religião, astronomia, geografia, matemática, astrologia, medicina e religião. A biblioteca ficava dentro do palácio dele. Os assírios são conhecidos por sua extrema violência, mas esse rei
ele admirava bastante a cultura e queria preservá-la, tanto que construiu essa biblioteca. Dentro dessa biblioteca foi encontrado um grande relato, que vocês podem ver aqui no cantinho um dos exemplares. 12 tabuinhas de argila contando o épico Epopeia de Gilgamesh. Essa é uma das histórias mesopotâmicas mais conhecidas da história. E a gente conhece porque ela estava na biblioteca de Nínive. Agora, para a gente poder recordar um pouquinho sobre os povos que viveram na região da Mesopotâmia, nós vamos ver aqui um resumo com as principais informações de cada um. Primeiro, os sumérios. Os sumérios foram os que fundaram as primeiras cidades. Essas cidades, elas eram independentes umas das outras, por isso que elas eram chamadas de cidades-estado. Foram eles que construíram grandes muralhas em torno dessas cidades e criaram também a escrita cuneiforme, os zigurates e os primeiros veículos de roda. Logo depois dele vieram os acádios, cujo principal rei foi o Sargão I, ele que conquistou e unificou as cidades sumerianas. Só que o império durou pouco tempo, tiveram rebeliões internas e logo foram invadidos. Em seguida vieram os amoritas, que escolheram como capital a cidade da Babilônia. Tiveram como principal rei o Hammurabi, ele que criou o Código de Hammurabi, aquele código jurídico de leis escritas. O império se enfraqueceu logo após a morte dele. E aí eles foram conquistados pelos assírios, que conquistaram a Mesopotâmia e expandiram seu território. Foram conhecidos por serem um estado militaristas. Praticavam bastante violência com aqueles que eram dominados, cobravam tributos e escravizavam esses povos. Tivemos ainda revoltas internas e invasão dos medos e caldeus, o que fez com que os assírios perdessem o seu poder. Por fim, vieram os caldeus, que fundaram o segundo Império Babilônico, seu principal rei, Nabucodonosor. Ele dominou territórios, construiu jardins suspensos, grandes avenidas e templos. Só que logo depois deles veio um império muito grandioso vindo do Oriente, os persas, e dominou toda a região da Mesopotâmia. E aí, essa história continua, só que com outros povos dominando. A Mesopotâmia nunca mais foi a mesma. Muito obrigada pela atenção, espero que eu tenha ajudado vocês a revisarem um pouquinho. Tchau, tchau!